Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de programação em linguagem C. Esta é a aula número 2 e vamos estar falando aí sobre comandos de entrada e saída na linguagem C. Só para lembrar, a aula passada a gente falou sobre os fundamentos da programação em linguagem C, embora eu já havia comentado que aqui eu não vai estar abordando a lógica de programação em si, mais focado na parte da linguagem. Porém, a gente vai trabalhar conceitos de lógica. Então, se você já tem aí uma fundamentação mínima em lógica de programação, você não vai ter nenhum problema. E caso você não tenha aí nenhum conceito de lógica de programação, eu acredito também que não, porque eu estou introduzindo conceitos de lógica mesmo que sejam pequenos, né, mas para entender aí como que funciona. E se você tiver interesse que eu produza conteúdo relacionado à lógica de programação, pode deixar nos comentários aí o seu pedido, tá bom? Então vamos para a aula aqui. Eu queria mostrar para vocês antes, né, lógico, eu quero mostrar aqui primeiro o conteúdo, né, a gente vai começar falando um pouco sobre a aula em si. Então, como já falei, a gente vai estar falando nesse tema entrada e saída de dados em linguagem C. Aqui a gente vai aprender como receber a entrada de dados do usuário e exibir informações na tela usando as funções scanf e printf na linguagem C, tá bom? Dentro do conceito inicial aí, os objetivos que a gente tem, certo? Deixa eu só baixar um pouco aqui. Deixa eu ver. Tá. Leitor de PDF. Muito bom. Acho que melhorou, né? Página. Isso. Agora sim ficou. Bom, primeiro ponto aqui. Vamos entender aí o papel das funções scanf e printf, tá? Primeiramente. A gente tem que entender o que cada uma delas faz. Função scanf e printf, elas são fundamentais. Óbvio, né? Porque tem que fazer entradas de dados e saídas de processamentos, né? Que isso também pode incluir dados. Né? Então isso é fundamental para comunicar com o usuário dentro de um programa desenvolvido na linguagem C. O scanf ele permite a entrada de dados, enquanto que o printf exibe informações na tela. Quando eu falo essa questão de entrada de dados e saída de dados, por que eu comentei a respeito da parte de lógica de programação, que aqui eu não abordo mais incisivo, tá? É justamente porque dentro da lógica de programação, a gente tem os conceitos, a gente tem os elementos de aprendizado ali referente a operadores relacionais, operadores lógicos, operadores matemáticos, enfim. Isso eu não estou abordando aqui na essência e no fundamento desses elementos em si. Eu estou abordando justamente essas questões dentro da programação. Então pode ser que às vezes fique um pouco confuso para você um outro elemento, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais entendível para que você não fique perdido. Tá? Bom, então partindo aqui, né, vamos para o próximo. Dentro das funções scanf e printf, a gente tem alguns elementos que a gente utiliza como complemento, que seria, né, especificadores de formato para dados. Toda vez que a gente faz a entrada de um dado ou a saída de uma informação, a gente tem que utilizar esses especificadores de formato. Por exemplo, temos o %d para inteiros. O %i também funciona, embora dependendo da IDE que você for utilizar, ele não vai ser visto como um erro, tá? E o %f para números de ponto flutuante, você pode estar utilizando. Dentro desses elementos também a gente tem o %s, que seria para elementos de caracteres, no caso string, tá? E no caso caracteres seria o %c, né? E string seria %s.
E aí o printf e o scanf, eles manipulam esses diferentes tipos de dados na entrada e na saída. Então ele precisa desses identificadores de formato, tá? Então, primeiro ponto, vai entrar dado ou sair dado, eu preciso especificar este formato. Então, a linguagem C, ela exige isso. Então, por isso que a gente fala que ela é fortemente tipada em relação a isso, tá? Diferente de algumas linguagens que não precisa, porque já tem a função específica para cada tipo de dado, tá bom? Cada função de saída ou de entrada, né? Então, implementar um programa que leia a soma em números, por exemplo, aqui, só para a gente pegar um contexto, a gente vai criar isso aqui no código, na linguagem C, mas só para a gente entender aqui. Implementar um programa simples aí que vai ler dois números e exibir a soma deles, a gente utiliza as funções printf e scanf, né? Então, inicialmente o código vai inicializar as variáveis, vai solicitar a entrada de dado do usuário, no caso fazendo a utilização do recurso do scanf, e utilizando ali faz o processamento, faz o cálculo e entrega isso em tela utilizando a função para exibir esse resultado na tela, que seria aí o printf. Tá bom? A gente vai fazer esse pequeno código aí também. Então, dentro desse conceito ali do printf, o que ele faz? É a exibição de dados na tela. Repetindo mais uma vez. Então, ela é utilizada para mostrar informações na tela do console e ela aceita uma string formatada que pode incluir variáveis. Então, sempre quando vai se utilizar um printf, a gente coloca lá dentro desse printf, entre aspas, né, os elementos ali, porque, como ali está falando, né, ele aceita uma string formatada que pode incluir variáveis. Então, dentro dessa string, a gente vai lá e inclui essa variável, tá bom? Então, é uma função utilizada para visualizar dados como inteiros e strings de uma maneira legível. Já a função scanf, a gente faz o scan, né? Scan, print, scan. Tá bem, né? Implícito isso aí, né? A função scanf é usada para capturar a entrada do usuário e ela necessita que você especifique o formato do dado. Lembra lá do %d, %f? Tanto o printf como o scanf pedem para você fazer essa formatação do dado, né? Seja na entrada ou na saída. Então, nesse caso aqui, necessita que você especifique o formato do dado que vai ser lido, permitindo a flexibilidade no tipo de dado e também, no caso particularmente aqui do scanf, ele requer o uso do operador e-comercial, não só para variáveis numéricas, tá bom? Embora o compilador não aceite para variáveis de caracteres ali, você fazer, por exemplo, uma biblioteca utilizando o comando de entrada gets, por exemplo, não necessariamente utiliza-se o operador e-comercial. Então, por isso que está escrito dessa forma, tá? Mas, na grande maioria, a gente faz a utilização de o e-comercial para apontar ali a posição de memória. Inclusive, eu até vou mostrar um exemplo simples antes de fazer um mais elaborado, para explicar o que é o especificador de formato e operador e-comercial. Esse especificador o especificador de formato você já sabe que é o %d e %f. E dentro da função do scanf, principalmente, né, o operador e-comercial é necessário para apontar onde os dados vão ser armazenados na memória. Então, sem esse e-comercial, ele entra num limbo, ele não sabe para onde ele vai. Então, por isso que a linguagem C existe no scanf, geralmente para operadores, no caso, dados numéricos, né? Ele exige esse operador de apontamento aí. Embora para string também seja aceito, enfim. Né? Então, vamos constituir aqui um exemplo simples, só para a gente poder entender. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui já está aberto, mas deve ser mais. Vou abrir um novo código-fonte. Primeiro, só para a gente entender essa questão do operador, tá? Que é o que eu estou trabalhando aqui, né? Então, dentro do operador, a gente vai ver esse elemento aqui agora. Vou adicionar aqui uma biblioteca simples, só para poder fazer a ilustração, né? Então, include stdio, que é Standard Input Output, meu main.
E aqui eu vou fazer a seguinte situação. Eu vou colocar aqui... Deixa eu ver como é que eu poderia fazer. Eu vou declarar duas variáveis aqui do tipo inteiro. Então, int num1 e num2. E vou fazer o scanf para coletar esses dados, tá? Então, temos aqui, ó. Vou definir que vai ser do tipo inteiro, então %d, né? %d, vou coletar esses dois elementos. Tá vendo a questão da string que ele fala, formatada? É isso aqui, tá? Isso aqui é a string formatada. Esse aqui é pro scanf, tá? Agora pro printf é um pouco diferente, mas... Então, ó, para número 1, eu vou colocar aqui o e-comercial, num1. E já para num2, eu não vou colocar o e-comercial. E vou deixar assim. Vou fazer aqui um printf básico. Agora aqui, ó, olha a string formatada novamente. Então, eu vou colocar aqui, ó, n1, para dar a entender que isso aqui é a variável, o que está contido na variável número 1. Vou colocar aqui o operador de formato, né? Na verdade, o especificador de formato, %d, porque é justamente nessa posição que vai aparecer o dado da variável número 1, né? Opa, nem preciso colocar. E aqui eu vou colocar n2, porque isso aqui ainda é um caractere, um texto que vai aparecer lá. E eu vou colocar aqui o especificador de formato para num2, tá bom? Aí eu vou colocar %d novamente. Depois eu coloco aqui as duas variáveis, num1 e num2, tá bom? Vamos salvar isso aqui. Tá, então eu salvei aqui. E agora eu vou executar o código para a gente ver. Vou colocar um valor 1, valor 2. Vai apresentar um problema. E aqui, provavelmente aqui o problema é porque eles estão contidos no mesmo scanf, então não vai dar certo. Então vou fazer o seguinte, vou copiar aqui, ó, para ficar mais fácil. Né? Vou deixar um em cada scanf, porque daí não vai atrapalhar o outro. Na prática é isso que está acontecendo ali, né? Está apresentando o erro e não está entendendo que aquilo ali é a variável, tá? Então, novamente, vou executar aqui o comando. O2 vai apresentar o erro novamente, ele não está permitindo ali fazer a inclusão. Então, perceba que sem esse endereçamento, ele fica com erro, né? Poxa, né? O que está acontecendo? Ele não está encontrando isso em nenhum lugar e aí ele não vai permitir que esse dado seja alocado em nenhum espaço e a aplicação vai dar o erro, tá bom? Então, agora quando eu faço o que? Incluo, né, esse e-comercial apontando ali onde está, né, a variável, e aí o que vai acontecer? Ele vai permitir eu fazer a inclusão dos dados e apresentar isso em tela. Percebam que, olha só que interessante, né? Perceba que aqui eu estou com o meu especificador de formato, mas digamos que eu queira, né, saber qual que é a posição da memória da variável 1 ou da variável 2. Então eu posso colocar aqui o e-comercial na frente, e aí ele não vai mostrar em tela o que está contido na variável, mas sim o endereço dela, tá vendo? Porque eu estou usando o operador e-comercial aqui, né? Então se eu rodar aqui novamente, ó, vou colocar o 1 e o 2 novamente, e ó lá, para 1 ele apresentou que estava contido na variável, né? Deixa eu dar o zoom aqui para ficar melhor. Aqui ele está apresentando o valor contido, e aqui ele não está apresentando o valor contido, ele está apresentando o endereço dessa variável em específico, tá bom? Então, olha só, esse é a função de cada um, né? Por exemplo, aqui, digamos que eu coloque aqui ponto flutuante para a entrada e ponto flutuante para a saída. Mas a variável está declarada como do tipo inteiro, tá? Olha lá. Vamos ver. 2. Vai aparecer o quê? Um valor totalmente zerado. Por quê? Não está de acordo com o formato e o padrão da variável. Agora, se eu pegar, né, vir aqui e trocar a variável para do tipo ponto flutuante, né, seja um double, o double seria ainda aqui LF, né?
Mas, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui um float, né? Float, que também pode ser utilizado, né? Aí já muda de figura. Se eu colocar aqui 1 e 2, ó lá, apareceu 2 e as casas após a vírgula. Então, vamos dizer que eu coloque aqui um double e aqui seja LF. Então, vou rodar novamente. 1 e 2. Olha lá, apareceu o valor zerado novamente, porque aqui eu estou colocando na saída, né? E cadê o da entrada? Não foi colocado, você viu? Então, esse especificador de formatação ele tem que ser muito bem trabalhado e em todos os lugares que a variável for desenvolvida, ele também tem que ser incluído. Olha lá. Mas digamos que eu queira limitar a saída, né? Por exemplo, aqui eu quero limitar a saída de elementos, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ponto 2 LF. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Olha lá, limita a 2 casas após a vírgula. Tá? 0.2 ou 0.3, 1.5, que vai ser o quê? A quantidade de casas antes e após a vírgula. Se você colocar 0, ele vai ser meio que, né, ali um default que vai permitir todos os números à direita. Agora, por exemplo, se você colocar ponto o elemento. Então, ele diz que ali todos à direita pode ser todos, enquanto que à esquerda somente 2. Tá bom? Então, nesse sentido aí, esses operadores, especificadores e operador de apontamento se fazem muito necessário, tá bom? Então, se a gente analisar aqui, ó, tanto para... Aqui que eu só coloquei 2 tipos de dado porque, como eu falei, a ideia não é focar na lógica nem explicar quais são os tipos de dados, mas só para vocês entenderem, né? Esse especificador é extremamente importante, tanto para a formatação de entrada, como para a formatação de saída. E o operador comercial, ele é extremamente importante no scanf, porque se ele não estiver contido, esse algoritmo, esse programa pode crashar ali, né? Pode conter um erro e aí inviabilizar o seu uso, tá bom? Bom, então, dentro desse elemento aqui, o que a gente pode concluir, né? Que a função scanf printf, né? Basicamente são os especificadores de formato e implementar eles em um programa que lê a soma aqui. Eu vou fazer esse código aqui ainda, né? Que é a soma de números. Mas praticar essas funções aí é fundamental para você desenvolver habilidade de programação em C. Então, isso aqui é a base de tudo, pessoal. Entrada, saída. O processamento é uma coisa que vai ser com o passar do tempo, você vai desenvolvendo as soluções. Então, você sabe que tem entrada de dados, saída de dados. Vamos colocar aí que a grande maioria dos erros em códigos se devem porque uma má formatação de entrada ou saída. Então, esse é um dos principais erros que acontecem nas aplicações por conta do quê? Dessa má formatação, né? Então, vamos fazer um exemplo simples aqui agora, que é essa entrada de 2 números e fazer a soma dele. Então, se a gente... Vamos lá, vamos criar aqui, vamos fazer do tipo double mesmo, né? Para ficar com pontos, com números após a vírgula ali. Então, double no 1 e no 2. Partindo desse ponto aí, temos a entrada dos dados. Lembra que eu falei? Scanf. Aqui eu posso colocar separado, eu posso colocar até junto. Aqui para otimizar eu vou colocar somente um scanf. Então, %LF, porque o formato de dado de entrada é o double. Depois, vou colocar os operadores de apontamento aqui para o local, né? E-comercial no 1, e-comercial no 2. Então, a minha entrada de dados tá ok. Eu já consigo capturar esse dado. O próximo passo é fazer o quê? É fazer uma
somatória, uma soma. E aí que tá, pessoal. Aí você vai perguntar assim, pô, Cleber, mas você colocou duas variáveis, número 1 e número 2. Eu não teria que ter uma variável chamada total? Bom, aí fica a seu critério. Eu posso fazer isso de duas formas a solução. Primeiro, eu já coloquei os dados na entrada, eu posso fazer esse cálculo na saída. Tá? Ou eu posso também incluir uma terceira variável, denominada como total, e fazer com que essa variável receba o cálculo e apresente isso em tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a saída diretamente do cálculo no printf, e aí eu vou deixar para você depois, aí você vai praticar isso e você vai fazer com uma terceira variável, incluindo lá em cima, descrevendo ela, né, fazendo ali a denominação dela e depois fazendo o processamento e colocando isso na saída, tá bom? Então vai ficar como um desafio para você. Aqui printf, né? Então printf, aqui eu vou colocar a soma, né, no caso resultado, eu vou denominar isso como resultado. E aqui eu coloco %lf. Tá? Posso denominar aqui ponto 2? Pode ser. Então, aqui que vai aparecer o resultado do meu cálculo. Em seguida, eu poderia colocar aí a variável em si, né, o total, um exemplo. Mas nesse caso eu vou fazer já a conta direta. Então, num 1 mais num 2, que é o que vai sair em tela, tá bom? Vamos ver se isso aqui, o que vai acontecer. Então, vamos lá, vou compilar aqui. Tá aparecendo aqui em tela, dá um zoom aqui, vou colocar o valor 1 e o valor 2. Então, resultado 3. Então, tá resolvendo, que 2 mais 1 é 3, não é mesmo? Então, tá fazendo o cálculo ali. Vamos pegar aqui agora, deixa eu fazer um novo conta. Vou colocar aqui 256 mais 256. Qual que é o valor que vai ter que aparecer? 512. Perceba que a formatação aqui de entrada, eu poderia colocar o ponto ou alguma coisa também? Poderia, né? Vamos fazer um teste aqui só para vocês terem uma noção. Ó, 1.2 mais 1.3, que daria 2.5, não é? Olha lá, 2.5, certo? Então, por ser de ponto flutuante, ele permite isso também. Diferentemente do inteiro, que daí a gente não teria como fazer isso. Tá bom? Legal! Então, com isso a gente consegue ver aí, né, o que a gente consegue trabalhar aí dentro da linguagem C com os comandos scanf e printf. Tudo bem? Bom, no mais, chegamos ao final de mais uma aula, né? Agradeço a sua atenção e qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Aproveita e deixa aí seu like para fortalecer, né? Fazer com que o algoritmo propague esse vídeo e ajude mais pessoas. E no mais, muito obrigado pela sua atenção e te vejo na próxima aula. Até lá!